Meus amados, que a graça e a paz do Senhor seja com você e toda a sua casa. É um prazer, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Nós estamos atravessando dias não só difíceis, mas como bastante confusos, né? Nós temos aí estabelecido uma certa confusão no âmbito social, né? No meio político, onde governos não se entendem e nós, como pessoas que dependemos das informações passadas pelos nossos governantes, precisamos estar atentos, né, a todas as recomendações e discernir, né, aquela mais equilibrada. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nos aconselha a permanecer na quarentena, tendo todo cuidado com as nossas vidas, né? Procurando sair apenas em situações necessárias, né? Preservando as pessoas da terceira idade, pessoas que tenham doenças crônicas, enfim, até mesmo as pessoas que não estão nessa linha de recomendação. Tem também, está se difundindo muito no seio evangélico, não somente no seio evangélico, como também no meio das pessoas, né, das comunidades, na sociedade de forma geral. Quem é o agente desse mal? O ser humano sempre procura colocar sobre alguém a culpa de alguma coisa, até dos seus próprios erros. Se procura alguém para ser o bode expiatório, né? Desde Gênesis. E uns afirmam que o homem é o culpado dessa epidemia, dessa peste que está assolando a humanidade, através dos seus atos, das suas escolhas, do seu comportamento, e isso tem trazido a todas as pessoas consequências seríssimas. E outros afirmam que até mesmo a alimentação de algumas pessoas, né, tem sido o hospedeiro desse vírus. Enfim, são várias vertentes que se lançam, né, no meio da sociedade. Outros apontam para o diabo, é o diabo, ele é o culpado, isso é uma ação diabólica. Nenhuma força, nenhum poder tem o diabo sem que haja uma permissão de Deus. O livro de Jó é um livro que precisa ser bastante analisado com cautela e com bastante calma. Particularmente, não vejo dessa forma
que seja uma ação diabólica. Outros afirmam que é o juízo de Deus. Quero parafrasear com vocês, talvez que seja aí o megafone de Deus chegando à humanidade, né? Como se Deus estivesse falando com todas as pessoas para mudar a direção, para dirigenciar o comportamento. O último carnaval foi o ápice do abuso e desrespeito a Deus. Ouvi hoje uma pessoa que disse que o homem que fazia o personagem diabo, ele logo após, ele passou por um acidente de carro e morreu. Foi a consequência de ter doado o seu corpo, doado a sua capacidade de ver as coisas, de definir as coisas, e foi a consequência que ele teve. Ele perdeu a vida. E o juízo de Deus pode ser perfeitamente analisado e até mesmo aceito, porque a própria história diz que por algumas vezes Deus estabeleceu seu juízo sobre a terra. Gênesis, capítulo 6, onde houve a corrupção da humanidade, Deus estabeleceu o juízo, a qual resultou no grande dilúvio universal. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles atravessou um deserto que, em 15 a 40 dias, seria o suficiente para atravessar todo o deserto. Mas levou 40 anos. Sodoma e Gomorra, com o seu comportamento, né, com a sua corrupção, que chegara aos olhos ao conhecimento de Deus, era um povo terrível no aspecto moral, social, religioso, e Deus então destruiu aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Ananias e Safira, onde quis enganar a Deus mentindo ao Senhor, eles caíram mortos. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 73. O versículo 1 apenas que eu vou ler, depois vamos tentar falar alguma coisa sobre esse salmo integralmente. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, Deus é bom. O salmista Asaf, autor de mais 11 salmos,
além desse, são um total de 12. Parece que não está numa escala sistemática esse salmo, porque ele já começa no epílogo, quando ele teve a compreensão de tudo que estava acontecendo naquela época. E ele então definiu que Deus é bom para com Israel. Mas antes, ele definiu algumas situações como situações de difícil compreensão. Ele dizia que os ímpios, os homens maus, prosperavam, que eles não passavam por sofrimentos e também não eram atingidos por doenças, e as suas riquezas aumentavam a cada dia. O versículo 13, ele faz uma queixa pessoal depois de toda essa má compreensão. Ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Ele afirma: poxa, eu tento ser o mais justo possível, o mais correto possível, adorador do Deus Altíssimo. Não vejo esses benefícios na minha vida. Como? Que paradoxo, que dificuldade eu tenho, Senhor, de compreender tudo isso. Afinal de contas, não seria mais lógico todos esses benefícios estar diante daqueles que procuram te agradar? E foi necessário ele confessar a Deus a sua dificuldade de compreensão. E diz o versículo 17 que ele buscou em Deus a compreensão desses fatos. Aí então, ele pôde compreender. Existem coisas que não há possibilidade da razão compreender. Existem situações que está distante da esfera humana. Esse homem, esse levita, Asaf, ele buscou a Deus. Ele entrou no santuário e buscou a Deus. Então ele teve a compreensão. E no versículo 22, ele define: Senhor, agi como um animal irracional. Me perdoe, Senhor. Aí então ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Meus amados, é justamente o que precisamos fazer. Buscar mais a Deus para compreender
tudo isso que está acontecendo. A ciência, a medicina corre de um lado para o outro, tentando buscar uma resposta. Os homens que se dizem sábios estão confusos. A ciência não chega a um denominador comum. Mas nós que afirmamos servir a Deus, precisamos ter a sabedoria e a compreensão que a resposta está em Deus. Ele, somente Ele, pode nos revelar tudo o que está acontecendo, que é algo que vai passar, é algo que vai ficar marcado na sociedade. Eu não admito pessoalmente em ser a mesma pessoa após essa grande experiência. Eu estou crescendo porque toda crise, toda dificuldade é uma oportunidade a mais que nós temos de crescer. E eu acredito que depois de tudo isso passar, a sociedade, não digo todas as pessoas, mas muitas pessoas vão ter que refazer os seus pensamentos, os seus caminhos, os seus comportamentos diante de Deus. Porque muitos que não tinham a disponibilidade de ouvir a palavra de Deus, hoje já admite, olha, Deus está punindo as pessoas. Isso aí é um sinal da volta de Cristo. Já está fazendo marcas profundas em muitas pessoas. Mas o que nos conforta é que nós sabemos o final dessa história. Nós temos no nosso conhecimento, através da palavra de Deus, o final dessa história. Me faz lembrar de um menino que gostava muito de ler gibi. Eu também gostava muito. E ele, ao passar das páginas, ele às vezes ficava nervoso porque ele via que o bandido sempre levava vantagem sobre o mocinho. Até que teve uma história que ele não resistiu. Ele foi na última página e ali ele viu que o mocinho venceu o bandido, que o bem venceu o mal. É justamente essa analogia, né, digamos assim, que serve para todos nós, né? Que vamos vencer. Maior é o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está no controle de tudo isso. Mas algumas coisas
tem que acontecer. Nós precisamos aprender também no sofrimento. O bom pai ama o seu filho e corrige os seus filhos, mas na intenção não de machucá-lo, mas de fazê-lo compreender aquilo que é certo, aquilo que é errado, o caminho e a decisão que ele deve tomar. Mesmo sabendo, irmãos, do final da história, não nos dá o direito de tentarmos a Deus. Percebo que muitas pessoas dizem: não, o Senhor me guarda, o Senhor vai me proteger, mas não toma as devidas medidas de prevenção. Isso é tentar a Deus. Jesus não ousou tentar a Deus. Quero terminar com um fato que aconteceu nos Estados Unidos, onde lá nenhum comércio pode estar aberto e nenhuma igreja pode funcionar enquanto não passar essa pandemia. Só que teve um pastor que não obedeceu à determinação da medicina e nem do seu governo. Manteve a igreja em funcionamento com os cultos normais e pregava de que Deus não permitiria, que não deixaria que ninguém fosse contaminado. Resumo da história: ele foi contaminado e morreu. E logo esse acontecimento, a filha desse pastor foi na mídia e pediu a todos que seguisse todas as recomendações da medicina e do governo, que ficasse em casa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz: em tudo dai graça. Nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo que está acontecendo. Pai amado, conceda sabedoria, discernimento aos seus filhos e tenha misericórdia de nós, Senhor, fazendo que nós tenhamos, meu Pai, a paz, o refrigério do Teu Espírito em nossas vidas, para que venhamos continuar a nossa caminhada, a nossa peregrinação. Obrigado, Senhor, por nos revelar através da Sua palavra o final dessa história. Em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor
que a tua misericórdia alcance a todos. As pessoas que estão internadas em busca da cura, os profissionais da área de saúde, os profissionais que estão diretamente lidando com esse vírus, que o Senhor venha ter misericórdia deles, meu Pai. Ajudá-los, protegê-los, em nome de Jesus. Guarde todas as nossas crianças, as pessoas da terceira idade, as pessoas que têm doenças crônicas de uma forma mais especial, porque são mais propícias a serem vítimas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.